Bom dia, Catalã. Está mutado, Catalã. Estamos gravando. Bom dia a todos os presentes, né, aos palestrantes e aqueles que nos assistem. É um grande prazer dar início ao nosso terceiro painel desse evento, tão bem organizado, em parceria com o professor André Arten Ramos, com o apoio da Universidade Positivo, o Instituto IBD Conte e o grupo de pesquisa Virada de Copérnico. Na manhã de hoje, estaremos acompanhando os expoentes do direito civil, pessoas que têm muita admiração e carinho e que irão nos brindar com falas que versam sobre o tema, o direito dos contratos, frente às novas tecnologias. Tema que me desperta grande interesse e que o momento em que vivemos, né, trouxe a necessidade de acelerar a transição da geração analógica, como a minha, para a digital. Também revela a atualidade desse painel, uma vez que a discussão dos últimos dias se tornou aqui relevante em virtude do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, meu objeto de estudo atual. Eu espero que tenhamos uma agradável manhã para discutir os temas relativos ao direito dos contratos e que também perpassam outros temas e áreas, e agradeço a presença de todos os participantes que estão nos acompanhando e principalmente dos brilhantes professores que irão expor durante esta manhã. Passo a palavra a Júlia, que será a presidente de mesa e que fará toda a mediação entre os palestrantes. Uma ótima manhã, um bom dia a todos. Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. É uma alegria imensa para mim estar presidindo essa mesa. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Haroldo Scortiano Júnior, que é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-doutoramento pela Universidade de Torino, é professor universitário, procurador do Estado, advogado e árbitro, primeiro secretário do Instituto Brasileiro de Direito dos Contratos e coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Civil Constitucional Virada de Copérnico. O professor Haroldo nos brindará com uma fala, em até 20 minutos, sobre o mundo contratual e o mundo digital, perspectivas. Professor Haroldo, a palavra é sua. Obrigado, Júlia. Bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer à professora Glenda, ao professor André, enfim, à UP pelo convite. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com a UP. Eu que instalei o curso, fui coordenador durante apenas o primeiro ano, mas eu tenho realmente essa ligação afetiva. E cumprimentar a todos, também a minha querida professora Fernanda Schaffer, o Gabriel Schumann, eu vejo aí vários outros colegas, vi o professor Marcos Catalã, que me deixa preocupado, porque o tema que eu vou falar, ele é doutor. Pois, sem perder muito tempo, quando o André me convidou para vir falar sobre direito dos contratos, novas tecnologias, eu não sabia muito bem o que ia falar. E aí ele me pega de surpresa um dia dizendo: professor, o senhor precisa dar o título da sua palestra. E eu estava, como sempre, a Fernanda está rindo, estava ali atabalhoado com coisas, falei a primeira frase que me veio à mente, que é um fato, um problema que tem me preocupado, assim, que é uma preocupação de fundo, é algo que tem me incomodado muito e que está nessa distinção entre o nosso mundo, por assim dizer, analógico, e aqui eu roubo a palavra da Glenda agora há pouco, esse mundo que nós dizemos ser real, mas é analógico, e o mundo digital, esse contato, essa conversa entre a nossa existência analógica e a nossa existência digital. Eu prefiro não falar em mundo real, porque o mundo digital também não deixa de ser um mundo real. Na verdade, a questão é essa: o que é realidade? E acabei dizendo isso ao professor André. Vou falar sobre o mundo dos contratos e o mundo digital, sobre o mundo contratual e o mundo digital. E a partir deste ponto de partida, é que eu vou fazer aqui algumas colocações, algumas reflexões que têm me preocupado, e que, confesso, talvez não agradem muito a todos vocês, porque eu vou fugir um pouco da dogmática. Eu tenho certeza que as outras falas serão muito melhores que as minhas, com muito mais preocupação prática do que estas breves reflexões ou viagens que eu vou fazer. E o que eu pretendo neste breve período aqui para expor a intimidade do meu pensamento? Vou, no primeiro momento, tentar mostrar a vocês o que eu chamo de mundo contratual. Depois, num segundo momento, o que eu chamo de mundo digital.
e aí, num terceiro momento, vou tentar unir os dois para verificar o que é que nós podemos fazer no mundo contratual digital, certo? Então, falo aqui do que eu estou a chamar de mundo contratual. Vejam, a complexidade das relações sociais, ela leva a um excesso de violência entre as pessoas. O homem é o lobo do homem. O homem, no seu estado de natureza, no seu estado civil, está em constante intimação da outra parte, do outro, do diferente, por violência. E esta violência é superada pelo entendimento. As pessoas, justamente para não cometerem violências umas às outras, seja por mandamento moral, seja por mandamento divino, as pessoas acabam se entendendo. E entendimento pressupõe linguagem. Ora, o que é a linguagem? A linguagem nada mais é do que a nossa experiência humana, essa nossa experiência concreta em nossa vida terrena, com a qual nós construímos a realidade. Só existe realidade porque nós expomos essa realidade a partir de uma linguagem. A cadeira é uma cadeira, entre outras razões, porque eu digo, isto é uma cadeira. Através da linguagem, então, nós construímos a nossa própria existência. A nossa experiência na vida terrena é uma experiência da linguagem. E é justamente porque a nossa experiência terrena é uma experiência da linguagem, é que nós podemos trabalhar com uma perspectiva de passado, futuro e presente. Ou seja, tudo pressupõe uma origem e pressupõe um fim. Ou seja, dizendo por outras palavras, a linguagem é que nos forma, é que nos torna humanos. E a linguagem pressupõe um tempo e um espaço. Eu sou, eu existo, eu tenho uma experiência porque eu jogo com a minha memória da linguagem, que é o instrumento pelo qual eu construo a vida. Ora, o contrato nada mais é do que isso, um instrumento para a superação da violência por intermédio do entendimento, certo? Essa noção, tanto quanto filosófica de contrato, ela acaba sendo superada, e é isso que nos interessa, por uma noção jurídica de contrato. Mas a base é essa, eu supero a violência por intermédio do entendimento. Pensem no seguinte, estou lá, homem das cavernas, preciso de uma ferramenta. Quem tem a ferramenta é o meu vizinho. Eu preciso da ferramenta para me defender dos animais. Eu preciso de uma arma para me defender dos animais. Eu posso lá por violência e tomar a arma dele e me defender. Ora, esse estado pré-civilizacional é superado pelo entendimento. Eu chego a ele e peço a arma. Ou eu compro a arma dele, ou eu troco a arma dele. Isto é um contrato. Superação da violência pelo entendimento. Ocorre que esta noção de contrato, ela vai, a partir do jurídico, ter uma conformação toda própria. Ou seja, esta ideia de que nós superamos a violência pelo entendimento, ela é apropriada pelo direito. Aliás, direito que vem justamente para organizar a sociedade e evitar a violência. O contrato, então, ou essa expressão contrato, que é uma expressão de linguagem, esse significante contrato, ele passa a ter um significado muito próprio, principalmente a partir da superação da medievalidade. Ou seja, se na sua origem, contrato é superação da violência pelo entendimento, a partir, principalmente, da modernidade jurídica europeia, o contrato vai ter uma noção técnica toda própria, qual seja, ele é um instrumento de trocas econômicas. Se nós, em nossa vida terrena, nós precisamos nos apropriar dos bens da natureza para satisfazer as nossas necessidades, se eu preciso me apropriar da água para matar a minha sede, se eu preciso do celular para viver, se eu preciso do agasalho, eu me aproprio desses bens. E eu troco esses bens. Ora, eu tenho água, mas não estou com sede, estou com fome. Eu preciso, então, fazer circular as propriedades. O contrato passa a ser justamente esse instrumento de trocas econômicas. Na origem, superação da violência. Mas hoje, contrato, a expressão, o significado do contrato é este. Ele é um instrumento de trocas econômicas. Um instrumento jurídico-econômico para as trocas que permitem a nós mantermos a nossa existência humana. Evidentemente, esta construção
de um sentido todo próprio ao contrato é uma construção, como eu disse, moderna. Ela vem no momento do liberal individualismo. E o contrato passa a ser pautado por essa ideia. Ele é um instrumento pelo qual eu faço as minhas escolhas econômicas. Ele é um instrumento pelo qual eu apareço no mundo jurídico através do exercício da minha vontade. Eu compro o que eu quero, eu vendo o que eu quero. Eu faço as trocas econômicas que eu quero. Esta noção de contrato como pauta de liberdade ou de exercício da autonomia vai marcar definitivamente esta própria noção. Ou seja, contrato, acima de tudo, acaba sendo vontade. Vontade mais reduzida, vontade mais mitigada, mas, acima de tudo, contrato é exercício da vontade. E eu exerço a minha vontade por intermédio da linguagem. Quando eu chego a alguém e digo, quero comprar esta gravata, eu estou, por intermédio da linguagem, realizando uma troca econômica e exercendo a minha liberdade. É claro que esta noção liberal individual de contrato vai ser reconstruída paulatinamente. Novas relações sociais exigem novas modalidades de contrato. A autonomia da vontade, antes tão plena, ela vai ser mitigada. Muda a sociedade, mudam os comportamentos, muda o contrato. Mas contrato, acima de tudo, é isso, é linguagem para superar os desentendimentos, para superar a violência. E o que marca o contrato contemporâneo, em contrapartida ao contrato moderno, aquele contrato liberal individual, aquele contrato descontrolado, o que marca é, principalmente, a ideia de que a renegociação é sempre presente. Vocês podem ver, são dois exemplos muito rápidos. As hipóteses em que é permitida a interferência no contrato. É o judiciário interferindo no contrato. É a legislação interferindo na vontade. Ou, para usar um exemplo mais atual, que eu sei que é preocupação de muitos de vocês, o chamado dever de renegociação contratual. Hoje, há quem fale, eu vejo aqui vários acadêmicos, há quem fale que, quando há um descumprimento do contrato, ou seja, quando alguém exprimiu uma vontade, assumiu um compromisso e não o cumpriu, ele, ou ambos os contratantes, têm, antes de litigar, têm um dever de renegociar o contrato. O fato é que, e é isso que eu queria centrar aqui nessa primeira parte da minha fala, é isso. Contrato que é entendimento entre pessoas para superar a violência. E este entendimento das pessoas para superar a violência, ele é pautado pela evolução da sociedade. Ora, um contrato liberal individual, em que o que valia acima de tudo era a vontade, e o contrato podia ser injusto, ora, um contrato contemporâneo, onde a vontade ainda é relevante, mas no qual aí há uma série de limites, de mitigações a essa liberdade. O fato é que o contrato tem esse percurso, essa estação. Por intermédio da linguagem, nós regulamos a nossa vida privada. Certo? Este é o mundo dos contratos. E o que vem a ser o mundo digital para eu tentar fazer um encontro entre eles? O homem, ele precisa dominar a natureza. O homem tem como tarefa, essa até para garantir a sua sobrevivência, a tarefa de lutar contra a natureza. Lutar contra o animal selvagem, lutar contra as intempéries, enfim. O homem precisa dominar a natureza. E ele vai dominar a natureza, para garantir a sua sobrevivência, por intermédio da técnica. O que é técnica? A técnica nada mais é do que a criação de ferramentas destinadas a dominar o mundo, a controlar a natureza. Então, quando o homem cria, por exemplo, o primeiro machado, ele está criando uma ferramenta que vai permitir a ele se defender dos malefícios ou das ofensas ou da força da natureza. Quando o homem cria um combustível, isso nada mais é do que uma técnica para dominar a natureza. A técnica, então, é uma marca da evolução da sociedade. Que problema existe? Que problema não, mas que característica existe na técnica, na criação destas ferramentas, desses instrumentos voltados à dominação da natureza? Ao criar essas técnicas, e talvez o melhor exemplo seja justamente do Machado, nós separamos em nós
a função física da função neuronial. Vejam, quando sou só eu, diante da natureza inóspita, eu tenho para me defender, eu tenho apenas as minhas mãos. Quando a fera, quando o animal selvagem me ataca, eu utilizo as mãos. A partir do momento em que eu crio a ferramenta, a função física da defesa começa a se separar de mim. No machado, evidentemente, eu ainda uso um pouco a função neuronial. Mas à medida em que a técnica avança, cada vez mais a função física de me defender da natureza se separa da minha função neuronial. Quando, por exemplo, eu crio uma arma de fogo, as coisas começam a mudar. Quando eu começo a matar animais para me defender por intermédio de apertar um botão, a função física separa-se da função neuronial. Mas lembrem, a informação ainda está dentro de mim. Sou eu que decido para onde apontar o gatilho. Sou eu que decido como utilizar o controle remoto da televisão. Sou eu que decido para onde o carro vai. Ou seja, mesmo a técnica, ainda que ela separe a função física da função neuronial, ela ainda está ligada à informação que está presente em nós. Ocorre que vocês sabem bem, a tecnologia avança cada vez mais, e vamos chegar aí na experiência digital. A experiência digital, ou seja, a criação de todo um sistema binário de informações para, no fundo e a rigor, fazer com que nós dominemos a natureza, ela é uma marca fundamental e ela reconstrói a humanidade. Por quê? Porque agora, na técnica, ou seja, no computador, no mundo digital, a informação não está mais em nós. A informação está dentro da própria técnica. Como eu não entendi muito bem o que eu falei, eu vou tentar falar de outra maneira. Nos primeiros passos da técnica, nós separamos a função física da função neuronial. Mas a informação, a decisão ainda é minha. Como utilizar a técnica, como utilizar a ferramenta. Quando a tecnologia se torna digital, quando nós criamos todo esse mundo digital, eu coloco lá a função física, resolvemos os problemas, mas a informação passa a pouco se desgrudar de mim. Claro que a minha vontade ainda perambula no mundo digital. Claro que no fundo e rigor ainda sou eu ali que aperto o botão. Sou eu que decido o que eu quero comprar para falarmos dos contratos eletrônicos. Mas cada vez mais esta informação ou esta decisão sai do meu controle, portanto sai da minha vontade e é entregue ao computador, por assim dizer. Basta vermos a nossa liberdade de escolha. Vocês diriam, cada um de nós compra o que quiser. Não é bem assim. No mundo digital, vocês sabem, nós somos assoberbados por informações, há uma seleção das informações e eu acabo sendo induzido a comprar algo relacionado a essas informações que são construídas pelo próprio sistema. Quem de vocês já não procurou uma passagem aérea Curitiba-Rio de Janeiro? Vocês fazem uma pesquisa e dizem, não vou comprar. Repentinamente, vocês começam a receber mensagens eletrônicas oferecendo passagens ao Rio de Janeiro. Vocês estão lá na página inicial do computador, na página do Google, da UOL, há um anúncio lá, passagens para o Rio de Janeiro. Ou seja, a informação ou a decisão que residia em nós passa paulatinamente a residir na própria experiência digital. A digitalização do mundo, então, ela, para além de ser mais uma técnica, ela é uma técnica profunda porque ela leva a vontade e a informação de nós para um ser inumano. E é nesse espaço da digitalização do mundo, desse mundo paralelo, que é real, ainda que nós falemos mundo virtual, ele é real, ele existe, não há uma existência material, mas há uma existência virtual. Nesta passagem é que se coloca o grande problema dos contratos. Ora, como é que eu vou, por intermédio do entendimento, superar a violência, vou renegociar a minha vida terrena, vou me acertar com os meus semelhantes, se agora, na máquina, no computador, na rede, enfim, chame como quiser, se agora no mundo digital já não é mais propriamente a minha vontade.
É claro, e eu vou repetir uma expressão que usei há pouco, é claro que a nossa vontade ainda perambula, há um pouco de vontade, mas cada vez menos. Será que nós podemos falar efetivamente em contrato? Será que essa transmissão da informação para uma máquina, ela continua a ser uma forma de entendimento, já que ela não representa mais a minha vontade? Há algumas características nesse mundo digital que me parece são importantes aqui para essa questão do entendimento humano, do entendimento contra outras pessoas. E eu arrolei algumas delas aqui. Por exemplo, vocês sabem que na vida digital o ritmo é extremamente acelerado. As coisas se passam muito velozmente. O trânsito de uma informação de um bit para outro é muito mais rápido do que uma conversa entre pessoas. Não há mais tempo de reflexão. Ora, esse contrato é superação da violência pelo entendimento, eu tenho que refletir, eu tenho que saber o que eu quero comprar. Isso nem sempre é possível no mundo digital. Outra característica muito importante, enquanto a nossa vida econômica, nossa vida material, por assim dizer, enquanto nossa vida analógica é uma vida de parcos relacionamentos, eu tenho lá 10, 15, 20 amigos, no mundo digital eu tenho muito mais amigos. Se em nossa vida terrena, nossa vida real, nossa vida material, nossa vida analógica, se nós contratamos com poucas pessoas, no mundo digital, no mundo em rede, há uma expansão praticamente chinesa dessas possibilidades. Nós acabamos contratando com desconhecidos. Mais ainda, em geral, no mundo contratual analógico, a confiança depositada é uma confiança depositada na palavra dada. Eu compro um livro da Fernanda, eu crio a expectativa de que ela vai me entregar o livro. Eu compro uma pizza na pizzaria, eu crio a expectativa de que a outra parte vai cumprir a sua obrigação. No mundo digital, justamente porque há uma expansão muito grande de pessoas e todos são desconhecidos, a confiança não está mais na palavra dada, mas está no próprio sistema. Por que é que se a pizza vier errada eu vou trocar? Não porque eu confiava naquela pessoa, mas porque o sistema é tão amplo, a economia é tão de escala, que é melhor para o fabricante da pizza entregar outra pizza, ainda que tenha prejuízo, para manter o sistema. Ou seja, a confiança agora não é na palavra dada, não é no outro contratante, mas no próprio sistema gigantesco e em rede de trocas. Outro problema relacionado aos contratos, a fuga da regulação. A internet é conhecida por ser um território livre, ainda que haja aí várias tentativas de se limitar o exercício, o uso da internet. Mas, no fundo e rigor, ela é um território livre, é um território da independência. Falávamos aqui um pouco, antes de começar esta fala, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ora, na rede, na internet, no mundo digital, as informações circulam de maneira abusiva. E agora, cada vez mais, como o próprio sistema se retroalimenta, a regulação é nenhuma. Um dos grandes problemas que nós estamos tendo aqui, vocês devem saber, diz respeito aos smart contracts, e está aí o professor Marcos Catalã, que é o papa desse assunto, ao problema dos blockchains, da regulação dessa moeda virtual. Eu não sei se vocês sabem, mas o judiciário trocou agora o sistema Bacen-Jude por um sistema mais moderno para tentar captar ativos de devedores. E esse sistema não alcança ainda essas moedas virtuais, esses blockchains. É uma tentativa do Estado de saber o que está acontecendo. Ligado a isso está o problema da inteligência artificial. Esses dias eu li uma expressão que me parece é a melhor definição de inteligência artificial. Inteligência artificial é o clone do pensamento humano. Veja como, se antes a informação estava em nós, ela agora é passada à máquina, e a máquina é que começa a pensar por nós. E cada vez isso se desenvolve de uma maneira mais rápida possível. A máquina tem informações e ela toma as melhores decisões. Esses contratos espertos, esses contratos inteligentes, esses smart contracts, eles nada mais são do que isso. O contrato vai sendo redesenhado pela máquina
de acordo com as informações que ela recebe. Há pouco tempo atrás, uma empresa, enfim, em princípio é uma empresa apenas de desenvolvimento de tecnologia, uma empresa sem finalidades lucrativas, ela referiu o desenvolvimento do GPT-3, que é, ou tende a ser, a máquina de inteligência artificial mais moderna que existe. Estamos em 2020. A ciência marca o primeiro passo da inteligência artificial em 1976, quando um professor criou uma figura, uma máquina, ou um programa, chamado ELISA. Qual era a inteligência de ELISA? Você digitava uma frase e ELISA, a máquina, devolvia a mesma frase para você, adaptando esta frase. Isso foi um acontecimento, porque o computador parecia ter vida. Isso em 1966. Agora, cerca de 50 anos após, isso é muito pouco tempo, cerca de 50 anos após, vem esse GPT-3. Ele consegue, ao invés dele reformular frases, ele consegue responder as frases a partir de certos padrões humanos. O GPT-3 tem tantas informações que você, levando uma informação a ele, uma pergunta, por exemplo, ele devolve esta pergunta a partir de um padrão humano. Assim, por exemplo, se você disser ao GPT-3, eu quero fazer uma música cujo tema seja Um Verão na Ilha de Pactá, e que vai ser tocada por uma banda chamada Banda Sensação. Ele vai devolver uma música a partir dessas características. Ele vai sentir o que o humano vê na Ilha de Pactá e pelo nome da banda. Se você chegar, isso interessa muito a nós advogados, está aí, tantos advogados. Se eu disser para ele, há um acidente de trânsito com 2 mortos, o GPT-3 vai fazer uma petição. Pode ser errada, pode ser certa, mas nós também fazemos petições erradas, petições certas. Ora, a inteligência artificial, ela coloca o ponto final naquela transformação, naquele repasse da informação e da vontade para a máquina. A terceira, para finalizarmos, estou tomando tempo de vocês, mais 2 características desse mundo digital, no que interessa a relação dos contratos. Nós vamos perder a linguagem como aquele instrumento que nos constrói como seres humanos. A substituição da linguagem humana, que envolve uma carga de emoções do nosso passado, com vista ao nosso futuro, ou seja, aquela nossa posição dentro do tempo e do espaço, aquela construção de nós como seres humanos, a partir da nossa linguagem, se perde na linguagem, ou no código, ou na decodificação binária. Vocês sabem que todo o sistema computacional é baseado no sim-não. Sistema binário, sim-não, e a partir dessa informação, ele propõe as despesas. Ou seja, toda aquela materialidade, toda aquela multiplicidade de signos que forma a nossa linguagem, que nós usávamos, por exemplo, quando íamos contratar. Eu vou a uma loja, para tentar colocar o pé no chão, vou a uma loja e digo, eu gostei dessa gravata. O vendedor vai dizer, mas essa gravata fica melhor em você. Ou vai dizer, essa gravata está saindo de moda. Ou vai dizer, vamos ajustar esse paletó. Essa linguagem que nos constrói como seres humanos desaparece, porque a linguagem é binária. Eu compro um produto pela internet sem dialogar, pelo menos por enquanto, sem dialogar com ninguém. Vai chegar um momento que, claro, eu vou dialogar com alguém. Mas esse alguém não será o outro contratante, será a própria máquina. Eu não me contava uma colega esses dias que ela compra sapatos pela internet. Eu falei, mas nem quando eu compro sapatos numa loja real eu acerto? Ela disse, não, que você coloca lá suas medidas e você vai acertando as medidas com o vendedor e ele remete. É evidente que não há do outro lado um vendedor medindo o seu sapato, medindo o seu pé ou trabalhando com isso. É o próprio sistema que vai fazer. Ou seja, estamos perdendo o que nos torna humanos, que é a nossa linguagem. E, por fim, a última característica nessa viagem que estou fazendo, não me pergunte que drogas eu tomei hoje, porque só tomei café, mas, enfim, uma das marcas do mundo digital é a ausência do tempo e do espaço, que é justamente uma marca da nossa humanidade. Nós existimos porque estamos inseridos dentro de um contexto temporal. Eu vim depois dos meus pais, eu vim antes dos meus filhos. Eu estou aqui também numa dimensão espacial. Eu estou no meu escritório, eu estou em determinada cidade e assim por diante. No mundo digital,
tempo e espaço desaparece. Basta vermos agora. Nós estamos todos aqui em espaços diferentes, mas no mesmo espaço. Nós estamos agora conversando, mas muitos vão ver a gravação desta aula, dessa palestra, desse encontro, daqui a 2, 3 horas. Há ali na plateia alguém que mora em Cochipó da Ponte. Ou seja, não há mais tempo nem espaço, que é a marca da nossa humanidade. Essa pós-modernidade, ou chame como quiser, esse mundo digital, ele tem estas marcas. E o problema é, e agora eu já encerro aqui, se o contrato, em sentido filosófico, foi tido como o entendimento necessário à superação da violência, em que medida eu posso falar ainda em contrato no mundo digital? Será contrato isso? Você diz, estou comprando, estou vendendo. Mas será que esse é o contrato que falavam os nossos antigos? Será que esta figura, na qual a nossa vontade não pertence mais a nós, na qual nossa liberdade de contratar não mais existe, será que isso é contrato? O professor Guido Alpa, num belíssimo livro dele sobre as estações do contrato na Itália, ele diz exatamente o seguinte: o mundo do contrato é imenso, variado e fascinante. Será que essas palavras, um mundo imenso, variado e fascinante, se aplicam ao contrato no mundo digital? Muitos vão dizer, o contrato morreu. Eu digo, o contrato morreu, mas viva o contrato. Viva o contrato digital. Muito obrigado. Obrigada, professor Herodes, pela brilhante fala. Realmente, considerações muito instigantes. Eu estou muito ansiosa para o nosso debate posterior.